Oi, gente, tudo bem? Bom, cheguei do treino, organizei algumas coisas e eu já tinha definido que eu ia fazer um vídeo diferente hoje. Juntar o útil ao agradável, apesar que todas as duas coisas que eu vou fazer agora são úteis e agradáveis, que é organizar os meus produtos aqui alimentícios e conversar com vocês. Então, dando sequência a essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre maternidade, hoje eu vou falar de um tema que foi bem votado lá no Instagram, que é reconectando-se com a mulher que você é após a maternidade. É um tema que eu gosto de ler sobre, pensar sobre, quero conversar aqui com vocês. Então, que a gente possa fazer disso, como se fosse aquele momento de conversa entre amigas mesmo, que a gente tá ali passando um cafezinho, organizando as coisas, enfim, que a gente possa ter um papo aqui bem amigável, tá? Então, vamos lá. O que eu vou organizar aqui hoje? Tenho a minha farinha, eu uso essa farinha, tá até abertinha aqui porque eu já tinha utilizado, que é a Urbano Zero Glúten, né? Eu faço uma dieta sem glúten. Já tem uns 2 meses que eu não estou conseguindo fazer 100% zero glúten, principalmente por tudo que aconteceu com a Melzinha. Foi bem difícil pra mim, fiquei bem instável emocionalmente, não consegui retornar pra uma dieta zero glúten, mas eu faço o máximo possível, né? Então essa farinha aqui me ajuda muito a fazer as receitas. Aqui também a granola, eu amo a granola da Mãe Terra, gosto muito do sabor, confio na procedência, ela é super crocante, mas ao mesmo tempo é leve, então é uma das que eu mais gosto de utilizar, a Luísa também gosta bastante. Também vou organizar aqui maca peruana, psyllium e castanhas. Tá tudo nos pacotinhos, gente, porque eu deixei exatamente para colocar aqui junto com vocês. Vamos lá? Primeiro, eu vou colocar a farinha, olha, é o pote que eu utilizo mesmo. Só vou colocar a farinha aqui de volta. E vou fazer bagunça, com certeza, mas é isso, né? Que é um negócio acontecendo 100% como ele tem que acontecer. Essa, tá até com preço ainda, meu Deus. Essa farinha da Urbano Zero Glúten é um mix de farinhas. Então, por exemplo, não é só uma farinha de arroz ou uma farinha de amêndoas, né? É um mix. Então, o que ela tem, né? De farinhas aqui. Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, um emulsificante e um espessante goma xantana. Então, esse mix de farinhas aqui, quando eu vou fazer bolo, torta ou panqueca, dá super certo. Eu já tentei fazer um mix de farinhas pegando receitas da internet. As duas que eu tentei não deram muito certo, então eu preferi comprar pronta e pra mim deu certo, né? Então tô utilizando essa. E falando sobre dieta zero glúten, eu faço porque nem é por questão de emagrecimento, porque, enfim, por nada. Muito por conta da fibromialgia, né? O glúten, ele tem um potencial inflamatório, sim. Já tem estudos mostrando que o trigo, hoje, tá muito diferente do trigo dos nossos ancestrais, né? Muito modificado. E principalmente o trigo que a gente encontra nos produtos, nos pães, nos bolos, todas essas coisas industrializadas e ultraprocessadas, com o excesso tem um potencial de fazer um mal muito grande, principalmente para quem geneticamente já tem essa possibilidade. Então eu, desde que eu descobri a fibromialgia, que foi numa crise depois de comer um pão, que tudo intensificou, eu tenho feito essa dieta sem glúten, né? Então, para quem tem problemas inflamatórios, dores crônicas, ou mesmo para quem quer fazer uma dieta para potencializar o emagrecimento, tirar o glúten por toda a vida, se for necessário, ou por um tempo, é super interessante. Então, eu gosto muito de usar essa farinha. E falando sobre o nosso tema, né, que é se reencontrando como mulher após a maternidade, eu queria colocar aqui um primeiro ponto, que é o seguinte. Primeiro é a gente se conscientizar e perceber que nós, de fato, precisamos nos reencontrar, porque nós não somos mais a mesma pessoa, mais a mesma mulher. E isso já acontece ali logo após o nascimento do bebê, pelo menos eu me senti assim. Você tá ali nos primeiros dias super extasiada com o seu filho, né, a sua filha, lidando com aquela transformação gigante que acontece no seu corpo, na sua vida, na sua rotina. E você vai cada vez mais tendo seu filho como prioridade. E conforme os anos vão passando, gente, isso muitas vezes não muda.
para mim, o processo foi exatamente esse. E eu creio que, principalmente por conta dos meus picos emocionais, durante a pandemia foi mais difícil, né? Porque eu fiquei totalmente, inteiramente em casa, cuidando da Luísa, tinha um pouquíssimo contato social, tive muito medo. E isso acho que atrapalhou um pouquinho o processo de me reencontrar, de me ver como uma nova mulher, que agora era mãe. E até uma noção também que, eu não vou dizer sempre, mas na grande maioria das vezes você não vai ser aquela mulher que você era antes. Porque muda. A maternidade, ela tem um poder de transformar a nossa mentalidade, as nossas emoções, o nosso corpo, tudo, de uma forma assim que só quem é mãe consegue de fato entender. Então o primeiro ponto é esse, é você reconhecer que você realmente não é mais aquela mulher de antes de ter filhos, você é uma nova mulher agora com novas demandas, que vai crescer muito, amadurecer, e dentro dessa nova perspectiva você se reencontrar, né? E não é algo fácil, precisa digerir toda a situação primeiro, precisa se conectar com o seu momento e não querer ser só aquela mesma pessoa, mas entender que agora você é uma mulher com novas capacidades e que pode ser tão feliz e viver tão bem quanto antes. Bom, continuando, olha, vocês vão ver que nem todos os meus potes, eles são iguais, tá? Esse aqui é de um joguinho que eu comprei com tampa de bambu. Eu já quebrei um, então tá desfalcado. Mas eu gosto muito de reutilizar vidros, né? Então esse aqui, já tem um tempo que eu comprei. Esse aqui, por exemplo, é de mel. E tá vendo? Não fica, ai, que joguinho lindo. Mas pra mim o que tá importando mais agora é saber que eu tô reutilizando, tá? Então, nesse aqui de mel, por exemplo, eu vou colocar o psyllium. Quem já ouviu falar sobre o psyllium e sabe dos benefícios dele, já dá uma curtida aí no vídeo. E se inscreve no canal, gente, porque pra mim é muito importante saber de qual forma eu tô sendo útil na vida de quem tá assistindo o vídeo. E uma das formas de saber é ver os inscritos, é ver as curtidas, os comentários, então espero vocês lá. Bom, psyllium, deixa eu mostrar, será que eu consigo mostrar o psyllium? Porque tem gente que já ouviu falar, mas não sabe nem como ele é. Olha aqui. O psyllium, ele parece até uma comida de passarinho que meu avô dava pros passarinhos quando tinha um monte lá em casa. Então é uma fibra que tem um teor altíssimo de vitaminas, minerais e antioxidantes. E a gente utiliza muito para melhorar a flora, a microbiota intestinal. Ele também é muito utilizado para melhorar os parâmetros de pessoas que têm diabetes, então consegue controlar a glicemia, uma pessoa que está com pré-diabetes e utiliza o psyllium dentro de uma dieta controlada, tem uma possibilidade muito grande de reverter esse quadro e ficar com a saúde bacana. E no emagrecimento, muitos estudos têm mostrado os benefícios dele, exatamente porque ele dá uma saciedade muito grande, então evita que se coma muitos alimentos, melhora também a microbiota, que está completamente ligada à redução de gordura corporal, e também atua na energia e na disposição. Então, é uma fibra que para a maioria de nós mulheres é super interessante. Agora que eu tô percebendo que eu fiz uma besteira, porque eu não vou ter como colocar aqui, eu vou pegar uma colher, peraí. Voltei, peguei até duas, uma menor e uma maior. E aí, como que a gente pode utilizar o psyllium? Pode utilizar de 5 a 10 gramas no dia, é importante pesar, porque no olho a gente pode confundir. E aí você pode fazer um protocolo de tomar com água, por exemplo. Pode tomar 5 gramas pela manhã com água, com 300 a 500 ml de água, e 5 gramas à tarde. Ou tomar as 10 gramas de uma vez, de manhã ou à tarde. Se você é aquela pessoa que tem dificuldade maior de seguir uma dieta, né, de não comer besteira no período da tarde, eu indico que você consuma antes do almoço, tá? 10 gramas, porque isso já vai dar benefícios ali pro momento do almoço e pro período da tarde. Então, é super, super interessante utilizar o psyllium, tá? Já encheu aqui, ficou só um pouquinho, depois eu termino. Prontinho. E agora vamos pra maca peruana. Eu tô com 2 macas aqui. Nós temos 3 tipos de maca peruana
mais conhecidas, né, mais utilizadas. Deixa eu só ver aqui como é que eu defini que eu ia guardar as coisas. Ah, aqui é a granola, aqui é a castanha, aqui é a maca. Bom, vamos lá. 3 tipos, né? Então, a gente mais utiliza a maca amarela, a maca peruana red e a maca peruana black. Isso não quer dizer que a cor delas vai ser amarela, do pozinho, né? Vai ser amarelo, preto e vermelho. Eu vou mostrar a imagem aqui, mas a própria raiz tem esses tons de cores, tá? E aí, quais são as maiores diferenças? A quantidade de vitaminas, minerais e antioxidantes. Então, aqui eu comprei a amarela e a black, né? Uma pra mim e uma pro meu esposo. A amarela é a mais conhecida, ela tem um sabor mais suave, mais leve. Então, pra quem vai tomar com água ou misturar num suco, de repente, é melhor utilizar essa. E aí, ela é muito utilizada para melhorar a libido, energia, disposição. Também para quem precisa controlar os níveis glicêmicos, fazer tratamento de diabetes. É super interessante para reduzir também o estresse oxidativo, que acontece quando o nosso metabolismo está muito desregulado e a gente pode ter problemas na mitocôndria, que é onde tem a produção de energia do nosso organismo. Então, para quem tem fibromialgia, por exemplo, ou outros problemas, como síndrome da fadiga crônica, estresse, ansiedade, a maca peruana é super interessante. A gente também costuma indicar de 10 a 20 gramas por dia, e aí ela é super versátil. Nas frutas, no iogurte, no suco, aonde você conseguir utilizar, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, vou até acelerar o vídeo um pouquinho. Então, aqui tá a maca amarela, que eu tô utilizando essa. Essa aqui eu peguei pro meu esposo, que é a maca black. As pessoas às vezes colocam assim, usa a maca red pra mulher e a maca black pro homem, mas não tem essa diferença, né? Que só a mulher pode usar red e só o homem pode usar red, a black. Mas por que a gente faz esse tipo de indicação? Por exemplo, a maca peruana black, os benefícios que a gente encontra nela de vitaminas, minerais e antioxidantes são muito ligados à libido também, fertilidade, à força muscular e também à energia. Então, o homem que está precisando desses benefícios vai ter melhores resultados se utilizar a maca peruana black, tá? Mas isso não quer dizer que se ele usar das outras duas, ele não vai ter benefícios também. Assim como a mulher também, que quer ter mais força muscular, por exemplo, não possa utilizar a maca black, tá, gente? Agora, no que diz respeito à Reg, o interessante é que os benefícios dela estão ligados também à libido, fertilidade, energia e equilíbrio hormonal. Então, para nós mulheres que tanto na TPM como na menopausa podemos ter desequilíbrio hormonal muito grande, a gente se beneficia muito com a maca Red, tá? Então, por isso que a gente coloca aí essas indicações, a maca Black direcionada para o homem, a maca Red para a mulher, mas isso não quer dizer que você possa consumir qualquer uma das três. Mas se eu puder indicar duas coisas para você, mulher que precisa de equilíbrio hormonal, tá na menopausa, por exemplo, ou tá aí já depois dos 35 anos, é o Psyllium e a maca peruana, podendo ser a red ou a amarela mesmo. Bom, agora eu vou fazer um mix, mas eu nem tô com muitas opções, né, pra fazer um mix de castanhas, tenho apenas duas. Enquanto isso, a gente vai falar de mais um ponto sobre essa questão de se reencontrar como mulher. Outro ponto é a gente adotar pequenos hábitos que nos deixavam felizes, satisfeitas, nos davam prazer antes de sermos mães. E aí tem um ponto que a gente até quer fazer isso, mas muitas vezes não dá certo. Porque a gente tem ali os nossos filhos para cuidar e a gente às vezes tá tão cansada, né? Mal-humorada, ou com fome, ou com sono, ou simplesmente parece que não dá mais para fazer isso. Mas é interessante, é importante fazer. Então, pensar em pequenos hábitos, tá? Porque muitas vezes eu falei isso no vídeo anterior, muitas vezes a gente quer adotar um hábito
mas que vai exigir muito da gente em um momento que nós não estamos prontas para isso, né? Então, pequenos hábitos, de repente, é fazer uma receita que você gostava de fazer, é fazer uma caminhada, é ver um tipo de série ou um documentário, mexer com jardinagem, com flores, fazer crochê. Ai, gente, tem tanta coisa. Tem pessoas que gostam de estudar nutrição, nem porque querem ser nutricionistas, mas porque gostam de entender sobre o assunto, né, da nutrição. Então, estudar sobre algo que você gosta para sua vida mesmo. Esses pequenos hábitos que a gente fazia antes de nos tornarmos mães e que acabam se perdendo no processo da maternidade, é importante a gente trazer de volta para nossa realidade, porque vai fazer com que a gente se conecte com a mulher que nós éramos, mas trazendo para a realidade que nós vivemos hoje, que é de sermos mães. Quais são os hábitos que eu tinha, que hoje eu trago para mim? O exercício, hoje de uma forma diferente, mas eu falo isso porque de fato eu fiquei bastante tempo sem me exercitar. E é algo que me conecta com quem eu sou desde pequenininha, porque sempre amei esporte, exercício, então me traz quem eu sou desde que eu fui me entendendo ali como menina e como mulher. E também estudar, ler, é uma coisa que eu sempre fiz, solteira e ali no início do casamento, então é algo que eu tô retomando com mais intensidade esse ano e tá sendo muito prazeroso para mim, tá fazendo eu ter uma conexão maior comigo mesma. Então, adotar esses pequenos hábitos faz a gente se reconectar com aquela mulher que a gente era e trazendo para a realidade da mulher que nós somos hoje. Bom, aqui eu tenho só castanha do Pará, castanha do caju, castanha de caju, que são fontes de gorduras boas. A gente até brinca, né? Antigamente se falava que a nutricionista indicava só 2 castanhas para comer à tarde. Não existe mais isso, gente. Lógico que não pode exagerar, porque é uma fonte calórica. Eu, por exemplo, não posso comer muitas castanhas, porque também acaba piorando a minha desbiose, que é um desequilíbrio na microbiota intestinal, então muitas vezes me dá dor de estômago. Então, nós temos que ter gorduras boas na dieta, principalmente pensando no potencial anti-inflamatório que esses alimentos trazem. E aí não é só para quem tem dores crônicas, por exemplo, né? Para uma mulher que está treinando, que está precisando aí aumentar a sua carga, enfim, também se beneficia muito com alimentos que têm gorduras boas. E agora, nossa, só falta só falta granola. Ok, então eu já vou falar do terceiro ponto, faltam mais 2. O terceiro ponto, gente, é redefinir o autocuidado como necessidade e não como luxo. E eu demorei muito pra entender isso, muito. Eu tenho, acho que até vídeos, quando a Luísa tava ali com 1 aninho, perto de 1 aninho e meio, tava até um tempo assim de outono, inverno, eu tava assim tão largada comigo mesma, que eu saía na rua de, assim, jeans, uma blusa qualquer de frio, meia, e muitas vezes meia preta, porque eu gosto de usar meia preta, e chinelo. Eu tava assim no estado que eu me olhava e eu pensava, gente, com 13, 14, 15 anos, eu não saía na rua pra ir no mercadinho lá do meu bairro, se eu não me arrumasse toda, arrumasse o cabelo, passasse um lápis de olho, eu tinha que sair de casa bem bonitinha, né? E daí eu me olhava naquele momento e falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu tô largada, mas eu não tinha força, assim. Eu não tava interessada naquele momento em se importar com isso. Eu achava que a minha prioridade tinha que ser só a minha filha, só a minha casa e tudo mais, mas eu mesma não me olhava mais como eu me olhava antes. E demorou. E aí veio todos os problemas de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, a própria fibromialgia. E aí, com tanta dor, indisposição, estresse, choro, qual era o pique que eu tinha pra me cuidar? Nenhum. Então, eu demorei muito pra entender que o autocuidado não era um luxo. Que quando eu parava pra me cuidar, eu não tava sendo uma mulher que tava tentando, sabe, deixando o que pra mim era prioridade de lado, porque o que eu sentia era isso. Se eu parasse um tempo pra me cuidar, a prioridade que era minha filha, minha família, eu tava deixando de lado pra olhar pra mim. Então eu via como um egoísmo, como egocentrismo.
E aí foi num processo de terapia, até de conversas, de cultos em que o Senhor foi mostrando, né, o quanto era necessário esse olhar para mim. E até o meu próprio processo de estudar, de querer trabalhar mais com mulheres, me fez compreender que cuidar de mim é uma necessidade, é uma forma de valorizar eu mesma, a pessoa que o Senhor me fez. E ser referência também para minha filha, porque teve um dia que minha filha me viu bem arrumada e ela falou: mamãe, você tá arrasando. E aquilo foi incrível para mim. Eu amo receber elogio do meu esposo, eu amo me olhar no espelho e me sentir bem, mas quando eu percebi que a minha filha estava muito mais acostumada a me ver desarrumada do que arrumada e bonita e apresentável, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu não quero apenas ser uma referência de mãe para ela que educa, que cuida, que ama, mas também de mulher, né? Agora e futuramente. Então hoje eu entendo o autocuidado como essa necessidade, e que quando eu tô cuidando de mim, eu me sinto bem, eu estou saudável para também cuidar das coisas que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu sempre falo isso. Então, se você é essa mulher que não tá se cuidando muito, né, que, sabe, não tá cuidando do cabelo, da sua pele, se hidratando corretamente, cuidando da sua alimentação, porque o autocuidado é tudo isso, gente. Não é só skincare, não é só ficar vendo videozinho de Yasmir e querer ter as unhas maravilhosas. É cuidar do seu corpo, do seu templo por completo. Falando em hidratar. Bom, e o último ponto é você se permitir ser múltipla, né? Ver todas as facetas que você tem. Que além de ser mãe, você é mulher, profissional, amiga, filha, tudo, né? O Senhor te criou para ser essa mulher múltipla, que não tem que andar. Isso não tem a ver com andar no caos, extremamente sobrecarregada, que foi um período que já aconteceu na minha vida, que graças a Deus melhorou, mas que eu passei assim, eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Que é essa sobrecarga. E ela não estava relacionada só com a maternidade, estava relacionada com outros pontos ali da família. E foi muito difícil, né? Minha avó doente, a Melzinha, que foi piorando ali a cada mês. O trabalho, eu queria me sentir útil no meu trabalho, queria servir as pessoas, queria ter o lucro que o meu trabalho poderia possibilitar, mas eu não conseguia. Então, perceber-se como uma mulher múltipla, de muitas facetas, é perceber os dons que o Senhor derramou sobre a sua vida, os dons que você tem, que fazem você ser essa mulher tão especial, mas isso não quer dizer que tem que ter uma sobrecarga na sua vida. E muitas vezes essa sobrecarga não é nem nós que buscamos, ela simplesmente recai sobre nós. E aí, essa noção da mulher que a gente precisa estar muito forte. E foi por isso também que eu acho que eu fiquei assim tão mal, porque eu não tinha mais noção de quem eu era. E aí simplesmente eu fui sendo puxada de um lado para o outro, demandada aqui, demandada ali. E eu mesma fui me perdendo. E hoje, graças a Deus, eu estou mais reconectada comigo e eu espero que você consiga fazer isso também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse formato, aqui falando, fazendo as coisas, me falem. Eu conto muito com a colaboração de vocês. Vai ficar um vídeo assim mesmo, tá, gente? Bem com passarinho cantando, com barulhinho do vento. Eu acho que isso é interessante para mostrar que é a vida aqui rodando, acontecendo, tá? Espero vocês nos comentários, compartilhem esse vídeo e até o próximo. Um beijo!